Olá pessoal, vamos começar hoje a aula de prototipação, ok? Só que antes eu vou dar aqui um overview. Antes da prototipação a gente vai ver um pouco de brainstorm, depois de priorização, depois em si a prototipação e uma das mecânicas aí que está conectada muito à prototipação é o feedback e outra mecânica é a iteração. Então está aqui o nosso roteiro para a aula de hoje, ok? Então começando aqui pelo brainstorm. O brainstorm, né, que do inglês brain é cérebro e storm é tempestade, né, como se fosse uma tempestade cerebral ou tempestade de ideia, é uma técnica utilizada para criar o máximo de ideias distintas no menor tempo possível. Algumas regras importantes para esse momento. Não julgue, todas as ideias devem ser acolhidas. Inclusive, não existem ideias ruins, né? Toda ideia pode ser refinada até ficar boa. A gente vai ver um pouco disso na aula de modelo de negócios, ok? Aperfeiçoe as ideias que já foram dadas, assim ainda mais ideias serão geradas. Novamente aqui, ó, para aperfeiçoar, ou seja, passar ali pelo Lean Canvas, pelo modelo de negócio para a ideia ficar excelente, ok? Então não desperdice ideias não, toda ideia é boa, só precisa ser refinada, certo? O maior número de sugestões por parte dos integrantes do grupo deve ser encorajado. Aqui é interessante essa palavra grupo, é interessante que você tenha outros olhares de outras pessoas para agregar ali a ideia principal, a ideia do seu produto. Bom, para entender um pouco mais sobre isso aqui, eu tenho uma mecânicazinha que vocês podem fazer em casa, com seus amigos, com seus parentes. Na internet tem vários sites para você sortear palavras. Então sorteie ali umas 10, anota num papelzinho e pegue duas. Eu fiz essa mecânica aí e duas palavras sorteadas que eu peguei foi bolsa e argila. Então aí agora vem a tempestade de ideias, né? O que eu posso fazer com essas palavras? Bolsa e argila. Talvez uma coleção aí de bolsa com cor de argila, ou talvez bolsas com acessórios, por exemplo, a alcinha ali de argila, ou o prendedor da alcinha de argila. Bom, essas palavras foram sorteadas e as ideias surgiram e é nova. Eu nunca vi uma bolsa que tenha ali um prendedorzinho de argila. Então nota que é possível, com técnicas, gerar novas ideias muito facilmente, muito rapidamente. Agora, lógico que a ideia em si, ela não representa nada. Você vai ter que validar com os clientes. Será que os clientes comprariam essa bolsa com o prendedor da alcinha de argila? Então, é preciso escutar os clientes, ok? Bom, é importante a realização de um brainstorm, pois auxiliará a equipe a pensar em diferentes soluções inovadoras para o desafio estratégico, visto que, ao combinarmos percepções distintas, é natural que surjam melhores soluções para o problema. Aqui, novamente, se a gente voltar no slide anterior, essa palavra grupo aqui, ó, tem muito a ver com essa frase, né, essa sentença aqui, combinarmos percepções distintas. Então vamos lá. Como isso está funcionando? Como isso funciona? Suponha que eu sou da computação, né? E aí eu tenho um amigo da enfermagem, por exemplo. E esse amigo da enfermagem tem um probleminha lá que ele vai fazer aquela parte de gotejamento do soro e ele está ali contando com o reloginho dele, 1, 2, 3, 4, para ver em quanto tempo o paciente vai tomar aquele soro. Então isso é da enfermagem, é gotejamento. Aí já eu sou da programação. Aí eu vendo ele ali, todo tendo esse trabalho, sendo que ele poderia ver outras pessoas, atender outras pessoas nesse momento, eu posso pensar, não, vou fazer um app, né, que você coloca o celular ali apontando para o gotejamento, aí você vai fazer suas coisas, volta depois de um minuto e ele te fala em quanto tempo vai ser o soro vai acabar, ok?
Então, é uma ideia, tá vendo? É uma ideia que surgiu da interação de percepções distintas. Se eu não conhecesse nada de enfermagem, eu não saberia que esse problema existiria. Mas também o enfermeiro, se ele não souber nada de programação, ele não saberia que é possível fazer essa automação, ok? Então é interessante sempre você perceber, né? Ficar aberto a percepções distintas. Ou palavrinha difícil, né? Aqui tem um videozinho. Depois eu vou passar os slides para vocês. Vocês podem ver o videozinho sobre o brainstorm, tá bom? Então, bom, agora a gente vai para priorização. A priorização, a própria palavra fala, a gente vai dar prioridades para algumas ideias. Alguns aspectos aqui da priorização são: a sua solução é comercialmente atraente? A sua solução é tecnicamente possível? A sua solução é financeiramente viável? Certo? Eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer de maneira bem didática a priorização. No entanto, tem um fator aqui que é muito importante, que é a sua paixão pelo que você faz. Tá? Não adianta nada você ter uma solução comercialmente atraente, tecnicamente possível e financeiramente viável se você não tem paixão pelo aquilo que você faz. Você vai sempre fazer um negócio com cara ruim, tá bom? Então, eu vou aqui abrir aqui o meu programinha GIMP, certo? E vou pegar aqui para vocês entenderem como funciona a priorização. Então suponha que eu pensei nessa bolsa de argila, né, que foi um exemplo ali que eu falei. Então eu vou pensar, essa bolsa de argila, será que atende o mercado? Quanto ela atende o mercado? Vamos pensar que o eixo aqui vertical vai de uma escala de 0 até 10. Bom, imagino que não deva atender tanto o mercado, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, bolsa com presilha de argila, ok? Então, ok. Bom, deixa eu arrumar isso aqui. Ok. Eu imagino que não deva atender tanto o mercado, então eu vou colocar mais ou menos nessa altura. Agora, eu gosto, eu quero fazer alguma coisa nesse aspecto da moda, né? Trabalhar ali com vestuário, essas coisas. Não quero muito, né? Porque eu sou da área da computação, da matemática, então não quero muito, eu vou deixar mais ou menos nessa altura. Bom, atende o mercado, eu vou pôr mais ou menos nessa altura. Ok? Beleza. Então tá aqui uma ideia que a gente teve com bolsa e argila. Outra coisa, a gente pode pensar aí que a gente tem garrafinhas, né, para beber água. Na faculdade a gente pega uma garrafinha, enche lá no bebedouro. E agora, às vezes eu podia fazer garrafinhas de argila, né? Eu pensei assim, ó, bolsa é para guardar alguma coisa. E argila, a gente faz filtros de argila, né? Então a água se mantém fresquinha ali. Então outra ideia aqui, com essas duas palavras, nota que eu ainda estou usando aquela técnica de brainstorm, de pegar duas palavras aí aleatórias e começar a ter ideias em cima delas. Então eu quero uma garrafinha de água de argila, certo? Bom, lógico, a gente tem que refinar as ideias, mas a gente pode pensar, será que ela é pesada? Porque é uma argila, né? Para você carregar isso na mochila vai ser pesado. Lembra que aqui a ideia não é refinar ainda, tá? Não, a ideia não vai ser refinada, a gente só está tendo ideias. Não desperdice as ideias. Depois, na etapa de refinação, que vai ser a partir do modelo de negócio, que vai ser uma aula que está por vir, a gente vê se essas ideias são viáveis ou não, tá bom? Aqui a gente está primeiro gerando ideias. Então, eu vou colocar aqui uma nova ideia, que é garrafa d'água
de argila. Também é uma coisa nova, né? Eu pelo menos eu nunca vi nenhuma pessoa com uma garrafa d'água de argila. Bom, agora, será que atende o mercado? Bom, eu teria que fazer uma pesquisa, teria que perguntar a algumas pessoas se usariam uma garrafa de água de argila, qual que é as vantagens de usar uma garrafa d'água de argila, né? Ok, eu acho que assim, comparando com a bolsa de presilha de argila, pensando aí que a água deve se manter mais fresquinha, um pouco maior tempo, então eu vou deixar essa garrafa de água de argila um pouco mais alta do que a bolsa de presilha de argila. E apesar de eu ser matemático, programador, eu gosto dessa ideia de desenvolver também produtos muito usados assim, usados por qualquer pessoa, né? Não que a bolsa não seja, mas assim, garrafa d'água pelo menos é uma coisa que eu uso, né? Então eu gosto mais do que uma bolsa. Então vou deixar um pouquinho mais à direita, ok? Então, beleza, eu vou só mudar a cor aqui para elas ficarem diferentes. Vou pôr um roxo aqui, né? Ok. Não mudou? Deixa eu... Ok, pronto. Beleza, então vocês vão fazer isso com todas as ideias que vocês têm. Então, aqui eu estou dando exemplo de duas, né? Um brainstorm tem muitas ideias, vocês vão umas 30, 20 ideias, depende do tempo também. Agora, você vai, após preencher esse gráfico, né, circular as ideias que estão mais à direita e mais acima. Então, nesse caso aqui, eu vou querer, né, como eu só tenho uma ideia, duas ideias, né, então eu vou dar prioridade para essa aqui, ok? Então, basicamente, você vai listar todas as suas ideias num gráfico dessa forma, que você gosta de desenvolver e que atende o mercado, certo? E vai selecionar as três que estiverem mais à direita e mais acima. Então, isso é uma técnica de priorização, ok? É você escolher qual ideia você vai trabalhar melhor. Por exemplo, levar para a parte de modelagem de negócio, ok? Bom, e aí, depois que você priorizou, né? Lembrando que uma das coisas mais importantes é ela ser comercialmente atraente. Naquele exemplo que a gente deu, será que uma garrafinha de argila para você levar para a escola, para o serviço, é comercialmente atraente? Né? Daqui a pouco a gente vai ver alguns testes que a gente pode fazer. Bom, o que é comercialmente atraente? Refere-se a uma solução desejada por um número relevante de pessoas. Por isso a necessidade de entender as dores dos usuários. Será que os usuários têm essa dor? Será que eles precisam de uma garrafa de argila? Garrafa de argila seria um produto. Ele resolve qual problema? Certo? Será que essas águas na garrafinha estão ficando muito quentes? Será que uma garrafinha de argila vai manter ela mais fresca? E será que onde eu vou vender isso, né? Onde? Porque tem climas que já são frios, então a pessoa ali carregar um peso excedente não justifica, né, o meu produto. Bom, agora voltando aqui aos outros dois tópicos, que se a solução é tecnicamente possível ou financeiramente viável, vamos ver o significado desses tópicos. Tecnicamente possível. Para uma solução fundamentada por uma tecnologia, temos que demonstrar que é tecnicamente possível e não uma ideia sem fundamentos teóricos comprovados. Além disso, deve-se pensar se a equipe tem capacidade de desenvolvê-lo. Bom, por exemplo, se eu pensar em uma garrafinha voadora, né, que vai lá no bebedouro e enche ela e depois volta para mim, bom, pode ser uma solução, mas será que a gente consegue fazer ela? Será que a minha equipe, será que os meus recursos que eu tenho aqui à minha disposição, eu consigo fazer o desenvolvimento desse produto? Então, isso é
verificar se é tecnicamente possível fazer esse produto. Aqui, inclusive, pessoal, eu tenho um Raspberry. Isso aqui chama Raspberry, tá? Tem um negócio que chama Arduino também, muito parecido. Isso aqui, ele é um microcomputador. E aqui você coloca as entradas USB, certo? Aqui cabo de rede, aqui cabo de rede de internet, ó. Você tem aqui vários, ó, aqui em cima, você tem tipo um pente, tá vendo? Aqui, ó. Eu tô passando a mão aqui. Tem tipo um pente que você pode ligar sensores. E quando um sensor te dá a resposta, você consegue captar programaticamente ou pelo computador aquela resposta, tá bom? E aí você pode emitir sinal para outra eletrônico para ter aquela outra resposta. Então você consegue, por exemplo, com essa plaquinha, verificar a viabilidade de construir aí um eletrônico, né? Por exemplo, suponha que eu quero construir um irrigador de plantas automático. Então eu posso fazer ali um protótipo usando o Raspberry, né? Que quando eu aperto um botão lá no meu celular, por exemplo, a distância, ele emite um sinal para uma solenoide, que é um aparelhinho que abre a mangueira e irriga a planta. Se eu vi que testei ali e funcionou, aí é uma solução tecnicamente possível, certo? Então existem formas de você verificar isso é tecnicamente possível, ok? Por exemplo, quando eu estava fazendo o exercício de brainstorm, eu sorteei duas palavras que eram fruta e Europa. Aí eu pensei o seguinte: vou fazer um bolo com frutas europeias, que só dão lá na Europa. Mas aí ela pode não ser tecnicamente possível. Por quê? Porque você não pode pegar plantas nativas de outros países e trazer para o Brasil por lei. Então, às vezes, você pode se barrar não só na parte de tecnologia, mas na parte de leis, na parte de recursos, na parte de, inclusive, a próxima fator, né, de priorização é se ela é financeiramente viável, porque aqui a gente está falando que você pode não ter recursos financeiros. No caso da fruta da Europa, a gente não teria recursos jurídicos, né, para trazer essas frutas para cá para fazer os bolos e tal. No caso da garrafinha voadora, às vezes a gente não tem recursos tecnológicos, né? E aqui, às vezes você consegue até fazer essa garrafinha voadora, mas você vai ter que despender aí um recurso financeiro muito grande, né? Um custo muito alto de desenvolvimento. Então, também não vai ser financeiramente viável, ok? Bom, então, aquele gráfico que a gente fez, só voltando aqui, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Esse gráfico aqui que a gente fez, mostrando se atende o mercado e se eu gosto dessa ideia, né, se é uma coisa que eu vou ficar feliz em desenvolver, você pode fazer para os outros fatores de priorização. Por exemplo, é financeiramente viável? Qual que é o custo? Você pode colocar o custo aqui e atende o mercado na vertical, certo? Então você pode pôr o custo na horizontal e atende o mercado na vertical. Você lista todas as suas ideias aqui e marca as que estão mais no canto superior direito. Tudo bem? Então, só resumindo, então, a gente acabou de ver o que é brainstorm, certo? O que é priorização e também viu aqui uma técnica gráfica de priorizar ideias e viu uma técnica bem legal de brainstorm, que é você partir de duas palavras totalmente diferentes, né? Aí que você sorteou. Você pode sortear essas palavras usando apps na internet, tem aos montes aí. Então, partindo de palavras aí diferentes,
a gente pensou aí em algumas ideias. Outra coisa também que você pode se inspirar na etapa ali de brainstorm, eu vou até ilustrar isso aqui, tá bom? Então eu vou voltar aqui para o meu GIMP com uma ilustraçãozinha. Você pode, primeiro, ouvir a si mesmo, tá bom? Então deixa eu até circular aqui, ó. Então você pode ouvir a si mesmo. Então, por exemplo, eu gosto muito de jogos de tabuleiro. E eu fiz um jogo de tabuleiro aqui, só que tem muitas peças. Então, minha ideia é criar aí um guardador de peças de jogo de tabuleiro para o meu jogo de tabuleiro. Beleza? Então, eu estou aqui me ouvindo, tá bom? Observa aqui que tem um problema. Esse jogo de tabuleiro eu fiz, ninguém tem mais. Então isso é uma dor minha. É só eu que tenho esse problema no mundo. Então é interessante você também ouvir outras pessoas. Ok? Então, por exemplo, eu ouvi, né, meus vizinhos falando que eu tenho que viajar e as minhas plantinhas têm que ser irrigadas de 3 em 3 dias. Eu vou ficar fora 15 dias. Então você poderia irrigar para mim esse tempo? Eu até irriguei, né? Ok, porque eu não ia viajar. Mas e se eu fosse viajar também? Então, isso aí seria uma dor que eu ouvi dos meus vizinhos, porque eu não tenho plantinhas, né? Então, será que quantas pessoas tem? Será que essa ideia atende um mercado? Quanto essa dor, né? Resolver essa dor atende o mercado? Um irrigador automático, por exemplo, ok? Por final, ouça as empresas, tá? Bom, como assim ter ideia a partir de empresas? Que aqui, ok, eu estou vendo as minhas dores, aqui eu estou vendo as dores das outras pessoas e aqui eu posso ver também dores de empresas, ok? Por exemplo, um dos problemas ali das empresas, por exemplo, é analisar qual cliente vai deixar de consumir produto ou não. As famosas análises de cohort, né? Então, se você desenvolver alguma técnica para detectar quando um cliente vai sair ou não, você está aí resolvendo uma dor de uma empresa. Outra coisa que você pode ver também numa empresa são ideias de sucesso que uma empresa teve e adaptar isso para outro contexto. Vou dar um exemplo. O Uber, por exemplo, ele pegou carros, né, pessoas que têm carros e dirigem, e pessoas que querem serem transportadas, e conectou todos. Antes já tinha o táxi, né? Mas o Uber ele meio que democratizou isso, porque o taxista ele tinha várias coisas a mais para fazer, né? Ele tinha que ser registrado, o carro tinha que seguir determinadas leis, e com o Uber ele simplesmente conectou todos com todos e diminuiu muito essa burocracia. Teve um problema, né, lá na justiça, só que o Uber ele entrou sem pedir permissão e quando foi ver já tinha vários usuários, e quando foi para a justiça, para os tribunais e tal, era grande parte da população já estava usando o Uber, que era muito maior essa parte da população do que a parte dos taxistas que estavam sendo prejudicados, e a ideia acabou ganhando mercado. Mas basicamente o sucesso do Uber veio de conectar quem quer dirigir, quem quer transportar, né, ou passageiros, com quem quer ser transportado. Vamos pensar em outro tipo de conexão, né? Por exemplo, a gente viu ali as nossas palavras bolsa e argila. Então a gente pode pensar em conexões tipo Uber para, por exemplo, cerâmica. Fazer um Uber de cerâmica, né? Podemos fazer então um aplicativo que conecta quem compra artesanato de cerâmica com quem vende artesanato de cerâmica. Lógico, novamente aqui eu só estou falando das ideias, tá? Inclusive, eu não preparei essa aula antes, eu estou tendo as ideias aqui durante a aula mesmo,
certo? Se eu for dar essa aula novamente, vão ser outras palavras, porque eu tô aqui querendo mesmo mostrar para vocês a praticidade e as técnicas do brainstorm. Se eu treinasse antes aí, às vezes não poderia sair as ideias mais lapidadas e tal, e não é a propósito. Propósito, mesmo que as ideias aqui sejam loucas, né? São ideias. E depois, na aula de modelo de negócio, a gente vai mostrar se essas ideias são viáveis ou não. A gente vai ver o modelo de negócio de cada ideia, se ela vai conquistar o mercado ou não, ok? Então, vamos lá. Resumindo, o que a gente viu? Um lugar de você encontrar ideias, ok? É em você mesmo. Quais as suas dores? Quais os seus problemas do dia a dia? Qual seria uma solução que te atenderia? Outro lugar de você encontrar ideias é ouvindo as pessoas, ouvindo seus vizinhos, seus amigos, os colegas de trabalho. Outro lugar de você encontrar ideias é ouvindo empresários. Quais as dores dos empresários? Né? Qual que é o problema daquela empresa? Qual que é o problema daquela outra empresa? Né? Outra fonte também de ideias são modelos de sucessos das empresas. Por exemplo, a gente deu o exemplo do Uber, que intermedia quem transporta com quem quer ser transportado. Então, podemos, será, intermediar outras coisas? Né? Bom, então, voltando agora para os nossos slides. Depois de ter as ideias, a gente mostrou como faz a priorização, o gráfico da priorização, né? Como você escolhe naquele gráfico o que você vai priorizar, ok? Sempre pegando o canto superior direito, tá bom? E agora a gente vai falar do prototipação, ok? Bom, basicamente a gente tem dois tipos de protótipo. Um é o de baixa fidelidade, que é focado no que é essencial para iniciar e gastam menos recursos financeiros. Além disso, podem ser realizados no papel, ok? E os protótipos de alta fidelidade, que assemelham mais com a solução final por ser uma evolução dos primeiros. Então, esses protótipos de baixa fidelidade ainda vão ser rascunhos, né, diagramas. Já os de alta fidelidade vão ser sim um produto já, quase um produto, né? O produto no caso seria um MVP, tá aí a diferença do protótipo para o produto. O MVP seria quase o estágio final da prototipação, tá bom? Agora mesmo a gente fala o que é um MVP. Tá aqui, ó, é o 3, tá bom? Alguns conceitos importantes sobre protótipos é a prova de conceito, que é o teste de alguma tecnologia ou conceito que precisará ser utilizado para entregar o produto final. Lembra que eu falei para vocês daquele computadorzinho? Aquele computadorzinho ele pode fazer um teste ali para ver se realmente eu conseguir irrigar uma plantinha, se tem tecnologia para isso. Outra coisa, você pode também, supondo a nossa garrafinha de barro, fazer uma garrafinha de barro só para você mesmo e começar a usar para ver quais são os problemas, né? Será que precisa? Será que ela está pesada? Será que ela está ficando molhada, úmida por fora e está molhando meus cadernos se eu pôr na mochila? Então, é interessante esse conceito porque você pode testar, né, antes de ir para o produto final. E, por exemplo, se eu for vender as garrafinhas, eu não preciso fazer todas, eu faço uma, testo, aí vejo, legal, então vamos tentar agora chegar no produto final, uma garrafinha um pouquinho menor, talvez eu ponha um plástico em volta para ela não molhar, ok? Bom, o protótipo é a base para o que se tornará o produto minimamente viável. O que é um MVP ou produto mínimo viável, né? Ele é um produto que entrega o básico, né? O básico, depois a gente fala de básico, o que é, com o menor tempo e o menor custo, tá bom? Então, por exemplo, o que seria o MVP do iFood? O iFood, ele pensa em conectar, né, quem quer vender comida com quem quer comprar comida. Nota que é o mesmo conceito do Uber, né? Conectar quem quer ser transportado com quem transporta.
Então, se eu for fazer um protótipo mínimo, um produto mínimo viável de iFood, eu vou ter lá algumas lojinhas, né, alguns restaurantes, por exemplo, um aplicativo só com alguns restaurantes, uns 3 ou 2 ali, e já vou passar isso para alguns clientes o cardápio. Também não preciso pôr muitos produtos, põe ali uns 5, 6 produtos de cada restaurante. E pronto, é só isso. Ah, mas o iFood, ele tem ali também um programa de cupons. Mas isso não foi o básico, isso não foi a base, a ideia básica, a ideia essencial do iFood, né? Não foi. Então, o produto mínimo viável vem só com a base do que você está pensando. Todas as funcionalidades extras não entram no produto mínimo viável. Para ilustrar isso, porque assim, às vezes você pode pensar, nossa, mas como eu vou saber quais são as funcionalidades, né, ou as propriedades aí, ou as features que eles falam né, em inglês, que eu entrego para o cliente. Você pode fazer a mesma coisa que a gente fez para priorização. Vamos pensar aqui no iFood, né? Então, vamos dividir as funcionalidades do iFood, o que é importante para o cliente e o que é fácil de implementar, né? Aqui você pode, lembrando que essa técnica de priorização, você pode trocar os eixos, certo? Em vez de fácil de implementar, eu posso pôr menor custo ou eu posso pôr menor tempo, ok? Fácil de implementar aqui, vamos entender que seria menor custo e menor tempo. Então, o que a gente tem ali no iFood, por exemplo, seria intermédio de venda de alimentos, ok? Ficou grande aqui, né? Mas ok. Então, o que eu tenho é isso aqui. É importante para o cliente? Provavelmente, né? Porque vira e mexe os clientes querem comida. Lógico que a gente tem que fazer entrevista, tem que conversar com o cliente. É o cliente que sabe se é importante ou não. Então, o que eu estou só supondo que é extremamente importante para o cliente é ele poder ter um app ali que seja prático dele comprar alimentos, certo? Então, bom, é fácil de implementar? Não é tão fácil de implementar, ok? Bom, mas supondo que tem uma equipe boa e tal, vou deixar mais ou menos aqui nessa altura, ok? Agora vamos ver outra funcionalidade do iFood. Então deixa eu só organizar isso aqui. Vamos ver outra funcionalidade do iFood, que é o programa de cupons, né? Programa de cupons. Bom, nota que isso aqui é fácil de implementar, é bem fácil de implementar. Então, eu vou colocar aqui assim. No entanto, não é muito importante para o cliente, né? Ok? Supondo que não seja, supondo, tá? Para mim ter certeza disso, lembre que tudo que você vai fazer, você não pode fazer suposições da sua cabeça. Você tem que testar, você tem que ser movido por dados, ok? Você tem que entrevistar as pessoas, você tem que conversar com as pessoas, você tem que colher estatísticas e só então você afirmar alguma coisa sobre o seu negócio. Porque se você afirmar e não for verdade, você pode tá comprometendo ali muito o seu futuro produto. Então sempre converse com as pessoas, certo? Bom, o que mais que o iFood tem aí? O iFood tem aquele negócio lá de voucher, né? Que você pode, por exemplo, eu quero dar R$ 100 em comida ali para os meus funcionários. Então você pode criar um voucher no iFood para poder passar isso depois para os seus funcionários, ok? Bom, então vamos escrever aqui voucher.
É um pouco difícil de implementar, eu estou falando isso computacionalmente, em custo, né? Em tempo também, e também não é tão importante para o cliente. Então eu vou colocar aqui, ó, voucher, ok? Bom, tá bom, por enquanto só essas três aqui tá bom. Lembrando que isso aqui a gente está supondo que o seu produto ele tem várias funcionalidades, várias coisas que você quer entregar num produto só, ok? Então agora a gente pega o que está mais à direita e mais no topo e marcamos. Então eu vou aqui marcar esse intermédio de venda de alimentos. Então isso aqui seria a primeira coisa que eu vou fazer, é a funcionalidade básica do meu produto, ok? Você pode fazer isso aqui com qualquer coisa. Por exemplo, você quer fazer uma comida, né? Um bombom, por exemplo. Você pode pensar, eu quero fazer um bombom de chocolate com, sei lá, essência de macadâmia, porque eu quero que o meu bombom tenha cheiro. Então, será que o cheiro vai ser importante para o cliente? Onde que será que esse cheiro de macadâmia vai entrar aqui, né? A embalagem do meu bombom ela vai ser transparente para o cliente ver ali o que está dentro do bombom e ficar com mais vontade. Será que a embalagem é importante para o seu cliente? Onde ficaria aqui? Será que essa embalagem transparente é fácil de você já testar, de implementar? Quando a gente fala fácil aqui, será que rapidamente você consegue, com um custo bem baixo, você consegue já testar isso no mercado? Colocar uma embalagem com a capinha ali transparente para atrair mais o cliente, porque ele está vendo o produto? Bom, então é bom você fazer esses gráficos aqui, ok? Lembrando que você pode mudar aqui, em vez de fácil de implementar, você pode pôr custo, ou você pode pôr que tempo de implementação, listar tudo que você quer do seu produto aqui e circular o que tiver mais à direita e mais acima, certo? Esses são as funcionalidades ou características principais que você deve testar logo no seu produto. E para testar, você vai precisar do protótipo, ok? Bom, então, voltando aqui nos nossos slides, ok? A gente entendeu o que são protótipos, o que é a prova de conceito, né, que é você fazer esse teste da sua tecnologia. E a gente aprendeu também o que é um MVP, que seria a versão simplificada do seu produto final, somente com as funcionalidades básicas, tá bom? Bom, continuando aqui, só até agora para a gente ver que um retrospectivo aqui do que a gente está vendo. Um protótipo ele começa só nas ideias ali, rascunhos, diagramas, ok? Desenhos. E depois a gente tem uma versão ali simplificada, né? Só com as funcionalidades básicas, escolhidas de acordo com aqueles gráficos que a gente acabou de ver. E aí a gente tem aqui já um produto pronto para comercializar, que é o MVP, tá bom? Esse aqui já está pronto para testar os clientes, se eles vão querer, se não, se a gente vai mudar a cor, se a gente vai mudar a embalagem, se a gente vai mudar o sabor, se a gente vai mudar o cheiro, ou se a gente vai descartar essa funcionalidade, pegar outra, certo? Se a gente vai mudar o formato, tudo bem? Bom, então qual o valor essencial que uma solução entrega para o cliente? Qual a principal dor que a solução resolve? Certo? É bom a gente pensar nisso aqui. Se você lembre sempre de conversar com o cliente, e se você quiser testar de uma forma mais inteligente e visual, colocar ali no gráficozinho, certo? Qual o valor, né? Você pode colocar na horizontal e o quanto que aquela solução é importante, ou quanto ela é importante para resolver um problema do cliente. E aí você pode selecionar ali as melhores ideias, selecionar as melhores funcionalidades,
tudo bem? Então, beleza. Agora a gente vai ver algumas técnicas de protótipos. A primeira é maquete, ok? Isso aqui para caso você for fazer uma fábrica, caso você for fazer um restaurante, você pode começar com a maquete, tudo bem? Diagramas, rascunhos, né? Desenhos, revistas em quadrinhos. Isso aqui é interessante para você ilustrar a jornada do cliente, que é chamado de jornada de cliente, quando ele acorda, para onde ele vai, com quem ele fala, tudo bem? Isso aí é mais estudo de persona. O que o cliente ouve, o que ele fala, onde ele vai, o que ele sente, qual é a jornada dele em torno do seu produto. Como assim, né? Você pode pensar, se eu quero fazer um barzinho que vende, sei lá, batata frita com granola, sei lá, granola, beleza. E aí eu vou fazer esse barzinho num lugar que não tem estacionamento. Então eu vou fazer uma história em quadrinho mostrando como que é o meu cliente chegar naquele barzinho, né? Ele vai ter muita dificuldade para estacionar, ele vai ter que andar 3 quarteirões, a cidade ela tem alto índice de criminalidade, então ele vai andar com medo do carro dele até o meu barzinho, então talvez não seja bom, né? A jornada dele ela tá muito não tem uma experiência boa de jornada. Isso que eu quero dizer, não tem o meu cliente não está tendo uma experiência boa na jornada em busca do meu produto. E isso você tem que pensar. Qual é a jornada do seu cliente? Então, isso em quadrinho pode ilustrar bem como esse cliente está trabalhando, ele está indo até seu produto, ou como você está chegando até o cliente, tá bom? Existe também a encenação, que seria a história em quadrinho um pouco mais evoluída, já com pessoas de verdade, ok? É o ideal. Aqui vai ter outro videozinho muito bom para vocês verem um exemplo de encenação, tá bom? Então eu não vou entrar em detalhes da encenação. Você vai clicar aqui e vai ver o videozinho. E tem o teste de fumaça. O teste de fumaça, basicamente, ele consiste em testar o seu mercado, entender a relevância do problema e a aceitabilidade de uma solução de forma simples e barata. O mais importante é o feedback que pode ser coletado, tá bom? Então, como funciona esse teste de fumaça? Às vezes, eu quero vender, sei lá, ketchup nos eventos, porque eu tenho um ketchup artesanal e eu quero vender esse ketchup em eventos. Bom, como que eu faria para testar isso da maneira mais barata possível? Eu posso chegar e colocar uma plaquinha lá, ou algum formuláriozinho na porta de um evento, e a hora que o cliente estiver entrando ali, eu mostro para ele o papelzinho e falo assim para ele, ó, vai ser vendido ketchup artesanal. Então, se você comprar lá no evento batata frita, sanduíche, pizza, qualquer coisa, a gente vai estar vendendo ketchup artesanal. Se você quiser saber mais as notícias, se você quiser saber mais, adiciona no WhatsApp aí. Que aí eu vou te explicar onde que a gente está, como que a gente faz. E aí a pessoa, se ela adicionar, você já vê um ponto de interesse, certo? E nota que você nem precisa ter o ketchup. Você não falou que... Você falou que vai vender, você não falou que está vendendo. E aí a pessoa que adicionou, beleza, você chegou ali e mostrou o seu folderzinho que você vai vender ketchup artesanal em eventos. E mostrou para 20 pessoas e 15 pegou seu WhatsApp. Então, você já fez aí um teste de fumaça, mostrou interesse, tá bom? Aqui vai ter vários outros exemplos de teste de fumaça. É um dos testes mais fáceis que tem de fazer e mais barato, né? Basta você chamar a atenção ali de pessoas para que elas vejam a sua ideia e dê feedback se vão querer ou não aquela ideia, tá bom? Bom, e tem também o concierge, né, que é através de esforço humano, entrando em contato com potenciais usuários, entregando a proposta de valor através do esforço manual.
Aqui basicamente é assim, tudo que você precisar de entregar que for automatizado, ou que for industrializado, ou que tiver uma linha de produção, antes de você investir nisso tudo, faça manualmente mesmo que for possível, porque é mais barato, sabe? Não crie uma linha de produção inteira, faça manualmente e avalie o seu produto, ok? Avalie o seu produto. É importante você avaliar antes de investir, porque senão você pode estar perdendo recursos financeiros importantes, tá bom? Aqui tem o caso do Airbnb, o que aconteceu, como ele chegou a ser o que é hoje. Recomendo muito que vejam os vídeos, tá bom? Bom, e aqui agora a gente vai falar do teste AB, que é muito usado aí pelo Google, pela Netflix, por várias outras empresas. Basicamente você tem duas versões do seu produto. E aí você vai testar qual é melhor. Então, por exemplo, se eu vendo canetas, né, eu posso ter canetas azuis, canetas verdes, posso oferecer canetas azuis para determinado grupo de cliente, posso oferecer canetas verdes para outro grupo e posso medir ali a taxa de aceitação. Vários sites fazem o teste AB. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Então, esse aqui é um dos sites, se chama neilpatel.com/br, calculadora de testes AB. Tá? Quem ficar interessado depois pode me procurar que eu passo esse site. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou testar dois grupos. Então, teria aqui o grupo de cima e o grupo de baixo, ok? E eu suponho que cada grupo aqui tem 1000 pessoas. Então, 1000 pessoas, certo? O número de pessoas. Aqui ele está fazendo um teste de página de internet. Para ver, por exemplo, em vez de ser caneta azul e caneta verde, seria uma página azul e uma página verde, ok? E aí, ele quer saber qual que é o número de conversão. De 1000 pessoas, quanto que compraram o produto. Então, nesse exemplo aqui foi colocado 90. E no outro grupo foi colocado 120. Percebemos que o grupo de baixo ele teve uma maior aceitação daquele produto. Então vamos supor que aqui a caneta é azul embaixo e a caneta é verde em cima. Então teve uma maior porcentagem de conversão. 120 pessoas compraram, certo? Não é fácil fazer essas contas, tá? Eu sou da matemática, eu sei que o algoritmo aqui por trás para fazer as contas é um pouquinho difícil. Mas não tem problema. Hoje, com essa facilidade que a tecnologia nos fornece, a gente pode simplesmente usar um app desse aqui. E os resultados do teste. O teste B, que seria esse laranjinha, converteu 34% melhor. Então você teve uma melhoria de 34% nas suas vendas, usando, por exemplo, a caneta azul, do que usar a caneta verde para vender, ok? E a confiança, né? O quanto você está certo de que realmente vender a caneta vai ser melhor, porque isso aqui pode ter sido sorte. Pode ter sido sorte. Chegou lá, tinha um grupo lá que ia fazer uma prova que precisava de caneta azul e aí você acabou vendendo tudo, né? Antes do Enem, por exemplo, caneta preta, né? Então pode ter sido sorte. Mas se você tiver um grupo grande e diverso, né, não pode tentar vender caneta na porta do Enem. Você tem que tentar ir, vou tentar ir no shopping, depois eu vou tentar lá no calçadão, depois eu vou tentar na feira Badia. Você tem que diversificar a sua amostra, tá bom? Para que você tenha um panorama geral dos grupos. Ok, se você só quer vender na Badia, beleza, então é só Badia, tá bom? Mas você tem que pensar, onde eu vou vender? E aí você pegue pessoas dali. Ou que faixa etária eu vou vender? Pegue pessoas naquela faixa etária. Um grupo você vai vender canetas azuis, a canetas azul é o de baixo, né? E o outro vai vender caneta verde. E caneta azul e verde é um exemplo, tá bom? Você pode pensar, por exemplo, se você vende água,
né, garrafa de água, você pode tentar aqui de 200 ml, aqui de 250 ml, ok? Então você percebe, ó, que tem um aumento de 34% nas garrafinhas ali de 250 ml, por exemplo, ok? Bom, agora percebe, eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa muito importante aqui. Aqui eu pus o exemplo de 1000 pessoas. Agora eu vou dividir tudo por 10. E dividir por 10 é só apagar o último zero. Então apagar o último zero aqui, apagar o último zero aqui, apagar o último zero aqui, apagar o último zero aqui. Ó, novamente eu tô com 12%. E aqui eu tô com 9%. Então novamente esse grupo de baixo tá melhor. E ó, o resultado do teste está escrito aqui. Foi 34% melhor. Ok? Perfeito. Mas olha aqui. A confiança, o quanto eu estou certo que essas mudanças realmente são válidas, diminuiu de 99% para 76%. Ou seja, quanto menos pessoas, menos confiante você tem de que aquilo vai dar certo. Isso aqui é estatística, tá? A estatística te fala que se você tiver uma amostra pequena, você não tem tanta confiança de que aquilo ali realmente está funcionando, tá bom? Quanto maior a amostra, ó, vou voltar para 1000 de novo. Ó. Quanto maior a amostra, mais as chances de aquele experimento que você fez realmente está te mostrando o que vai acontecer na realidade, tá bom? Então tá aqui o teste AB, é uma coisa muito importante para você testar novas linhas de produto. A Netflix faz isso, às vezes a sua Netflix é diferente da minha porque você está num grupo de teste. A Netflix faz isso, por exemplo, para ver qual a capa do filme vai fazer a pessoa ver mais. O Google faz isso, por exemplo, para ver qual a melhor cor para a pessoa clicar naquele botão, ok? Então tá aí outra técnica extremamente importante para você testar novos produtos. Um teste comparativo, tudo bem? Bom, então voltando aqui nos nossos slides, agora a gente vai ver a parte de feedback, né? Bom, porque tudo que a gente fez até agora, a gente teve as ideias ali, ok? Aí a gente criou ali protótipos, priorizou algumas ideias, né? Depois a gente criou protótipos delas e começou a fazer os testes. E aí, agora a gente precisa saber, teve bom, não foi bom? Será que meu bombom com embalagem transparente vendeu mais que o bombom com embalagem colorida? Ou não? Certo? Bom, a finalidade do feedback é entender as percepções dos usuários para mudar ou evoluir as soluções e até pivotear se necessário. Pivotear significa mudar. Por exemplo, a minha garrafinha lá era 200 ml, agora eu estou testando aqui 250 ml. A aceitação de 250 ml foi muito grande. Então é hora de pivotear, é hora de mudar ali minha estratégia, é hora de mudar ali a ideia do meu produto. Tudo bem? Bom, se após uma validação descobrir que estou indo em um caminho contrário do que eu deveria ser praticado, pivote. Aqui tem uma coisa, não se apegue, né, ao que você acha que é certo, tá? Quem vai te falar o que é certo é seu cliente. Ele que vai falar para você o que é certo. Você só tem suposições, hipóteses que devem ser testadas. Lembra que quem vai pagar pelo seu produto é o cliente. Então, a verdade está nele e um jeito de você não cair em falsas hipóteses é você sempre estar colhendo feedbacks usando os testes, ok? Bom, para coletar um feedback confiável, esteja aberto com os usuários e veja as dicas a seguir. Ó, não tente vender a ideia, varie o tamanho do grupo, adapte na hora e peça aos participantes que construam sobre as ideias. Aqui tem um texto pequenininho. Como vocês vão ter o slide depois, eu não vou ficar lendo não, porque senão vai ficar bem chato, tá bom? Então, mas basicamente, tenta ouvir o cliente. Não chega lá e fala assim para ele, ó, você prefere
um bombom com a embalagem transparente ou com a embalagem colorida? Isso aí pode ser um problema, sabe por quê? Porque às vezes ele vai querer sem embalagem. Às vezes ele vai querer aqueles bombonzinhos que vem tipo numa bandejinha, todo aberto, sem embalagem, sem nada, em cima de um papelzinho alumínio que o povo vende aí na rua. Às vezes ele quer sem embalagem, mas como você falou para ele, você quer com embalagem transparente ou com embalagem colorida, e ele de repente falou assim, cara, eu queria era do outro jeito, mas perguntou esses dois, então eu vou querer desse ou desse. Acabou que você deu falsas escolhas para o seu cliente. A verdade é essa, você deu falsas escolhas para o seu cliente. O uso de falsas escolhas é interessante quando você realmente quer que ele opte por uma das duas. Por exemplo, eu vou chamar alguém para comer aqui em casa, jantar aqui em casa. Como eu não sei fazer muita coisa, eu vou perguntar à pessoa: você gosta de macarrão ou omelete? Certo? Aí se a pessoa falar assim: eu gosto de omelete, fechou, vou fazer omelete. Agora se eu chegar e falar assim para ela: o que você quer jantar lá em casa? Aí ela fala assim: sushi. Ou, como é que chama aquele outro? Sashimi, comida japonesa em geral, que tem um preparo um pouco difícil. Enrolei, né? Porque eu não sei fazer comida japonesa. Então, não use falsas escolhas para os seus clientes. Tente fazer, isso está escrito aqui, não tente vender a ideia. Tente fazer perguntas mais abertas. Deixa ele falar, certo? Bom, iteração. A iteração ocorre, né? Iterar significa implementar alterações na sua solução, com a finalidade de aproximá-la das necessidades dos usuários. Então, como funciona isso? Eu fiz aqui a teste AB, vi que o público, meus clientes, estão preferindo outro formato do meu produto. Então agora você implementa as alterações e de novo testa. Isso é chamado de iteração. Você implementa, testa, até você chegar no seu produto ideal no final, ok? No final você vai ter um produto já completo, já quase pronto para ir no mercado. Você faz um protótipo de alta fidelidade, faz aquele último teste ali, vê a aceitação e começa a ganhar o mercado, tá bom? Não se apaixone pela sua ideia, é só o seu cliente que tem a verdade, então é ele que vai falar se aquilo vai para frente ou não, tá bom? A coleta de feedback e a iteração são as estratégias para tornar a solução comercialmente atraente, ou seja, cada vez mais desejável. Além disso, é um processo cíclico, contínuo, ou seja, até hoje o Google faz teste AB, até hoje o Airbnb faz o teste AB. Então, ele é contínuo e ele sempre se repete, por isso cíclico e contínuo. Outra coisa, a gente tem que pensar que os valores mudam, tá? Tem até uma palestra legal do Clóvis de Barros falando sobre o valor. Por exemplo, quando a gente é jovem, a gente quer ir para as festas, a gente quer curtir, né? Aí quando a gente está mais velho, a gente quer já um descanso, um repouso, ver um filme em casa, comer um caldinho em casa, pedir em vez de ir no restaurante. Então nota que as nossas preferências mudam de acordo com o tempo. Mas não é só o tempo que influencia. Outras coisas influenciam, por exemplo, o contexto, né? Tá em crise, as pessoas têm menos dinheiro. Então, vocês têm que perceber que os clientes, eles mudam. Se você tem uma clientela ali fixa, essa clientela está ficando velha. Então, ela pode estar com outras preferências. E se aquela clientela for grande porcentagem do produto, das suas vendas, né, do produto que você tem ali, é importante que você mude, implemente alterações de acordo com as necessidades deles, dos usuários, para você manter aquela clientela. É possível também você ir em busca de novos clientes e tal, mas aqui a gente está falando assim, o resumo da coisa, né? Os usuários vão mudar, certo? Então é contínuo que você tenha que
avaliar seu produto. Seu produto, um produto assim que não precisou muito de mudança é a caneta Bic, né? Que ela atravessa gerações do mesmo jeito. Mas muitos produtos, eles mudam o tempo todo. Vocês vão ver a logo do Airbnb, no videozinho do Airbnb, vocês vão ver o tanto que ele mudou de tempos em tempo, sempre acompanhando as necessidades dos usuários, tá bom? Então, é através dos feedbacks que você vai ter essa percepção de como, para onde vai andar o seu produto, ok? E agora, como de praxe, tem as atividades aí para vocês, certo? A tarefa 1 é de brainstorm, a tarefa 2 de priorização. Eu não vou ler aqui porque já que vocês vão fazer as atividades, vocês vão ter que ler mesmo. Então, e também a aula já está ficando muito grande. Tarefa 3 de prototipação, depois de feedback e depois de interação, certo? Tem alguns livros recomendados para vocês ler, vários aqui, ó. Ok? E se vocês tiverem dúvidas, pode postar lá no grupo de WhatsApp. Eu estou lá também. Os nossos estagiários estão lá. Os nossos assistentes estão lá. Os colaboradores nossos estão lá. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas sobre atividade, ou se você já tem aquele produto em mente e quer ver aqueles gráficos, ou será que quais são as funcionalidades do meu produto, quais são as características, quais as características de menor custo, de menor tempo para mim já testar, como que eu faço esse teste, será que o meu persona, que seria o meu cliente, o que ele ouve, o que ele escuta, qual que é o mapa de empatia desse cliente, será que eu já fiz isso? Onde eu vou fazer esse teste então? Meu cliente está lá na Badia, então vou lá na Badia. Não, meu cliente está nos shoppings, então vou no shopping. Não, meus clientes estão em barzinhos aí à noite, barzinhos noturnos. Então vou nos barzinhos, entendeu? Então, tudo isso é importante para você aí fazer, colher feedback e melhorar seu produto, tá bom? Então, se tiver qualquer dúvida sobre isso, se você quiser, já tem um brainstorm aí feito, quer saber qual ideia você vai segurar, não está sabendo, só falar com a gente aí nos canais. Então, muito obrigado pessoal e até a próxima.